Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir magistrados e magistradas nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Nesta 27ª edição, recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Marcos Machado, que vai colaborar conosco e enriquecer o debate com o nosso convidado. Seja bem-vindo, desembargador Marcos. Obrigado, doutor Gonçalo. Parabéns. Mais uma edição com um convidado especial, o desembargador Marcelo Sena. É uma honra poder participar dessa edição. Como convidado, recebemos hoje o professor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Marcelo Sena, que conversará conosco sobre os paradoxos da justiça, judiciária e política no Brasil. Nosso convidado possui mestrado em Direito Penal e doutorado em Direito Penal e Criminologia, todos concluídos na Universidade de São Paulo. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, em exercício na 13ª Câmara Criminal. Ele faz pesquisas nas áreas de Direito Penal, Criminologia, Processo Penal, Estruturas do Judiciário, Judiciário e Democratização, Judiciário e Mídia. Membro e ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia, foi colunista de diversas publicações, como Revista Terra Magazine, site Justificando e Revista Cult. É responsável pelo blog Sem Juízo, e autor de obras jurídicas, artigos em periódicos e também na literatura. Dentre suas obras estão Entre Salas e Celas, Dor e Esperança nas Crônicas do Juiz Criminal, Sentenciando o Tráfico, o papel do juiz do grande encarceramento, e os paradoxos da justiça, judiciário e política do Brasil, este último que deu tema deste nosso diálogo. Seja bem-vindo, desembargador Marcelo Sena. Olá, muito obrigado pelo convite, desembargador Marcos Machado, doutor Gonçalo, e aos colegas e todos os espectadores aqui desse programa Magistratura e Sociedade. É um prazer para mim, uma honra para mim poder abrilhantar esse programa. O prazer e a honra sempre é nosso, desembargador. Desembargador, no seu livro, que prestou o tema do nosso diálogo no dia de hoje, está Os Paradoxos da Justiça. E ali, em capítulos, o senhor elenca, por exemplo, baixa credibilidade, judicialização da política, legislação liberal com práticas autoritárias até então, e o judiciário nessa demora com relação ao seu ingresso no perfil, e esse perfil premente na atualidade do perfil democrático. Eu gostaria de saber do senhor quais são o conteúdo em si dessas diretrizes lançadas no livro. Bom, pois lá. Eu escrevi esse livro primeiro fazendo um artigo, eu fui fazendo parte de uma feira literária e o público não era ligado ao direito, Então eu tentei explicar um pouco, num intervalo de 30, 40 minutos, um pouco sobre o judiciário, E eu fiz um artigo chamado O Judiciário em 4 Paradoxos. E a partir daí fui crescendo o artigo até quando chegou a pandemia, eu falei, quer saber, eu vou aproveitar e escrever um livro. Então, nesses 4 paradoxos, lógico, eu procurei fazer de uma linguagem que fosse fácil de entender e, portanto, ele não é profundamente técnico, no sentido que não é um livro de direito constitucional, não é um livro de ciência política, mas, enfim, mistura algumas questões. Então, o primeiro paradoxo que eu coloco é o fato do judiciário estar num momento... Eu escrevi esse livro em 2021, mas não mudou muito a estrutura, e que combina duas coisas muito díspares, Uma baixa credibilidade, cada vez menos as pessoas confiam, e, ao mesmo tempo, uma enorme procura, E, para dar o título desse capítulo, eu lembrei de uma historieta que o Woody Allen conta naquele filme Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que ele põe lá duas senhoras, ele fala sobre duas senhoras que vivem num asilo, e uma fala para a outra, mas a comida daqui é muito ruim, do que a outra responde. O pior é que é pouca,
Então, eu chamei de comida do asilo o judiciário. Quer dizer, um pouco assim, todo mundo reclama, mas, ao mesmo tempo, todo mundo o procura. E não é que procura porque não tem outra alternativa. Ao contrário, o judiciário acabou virando uma alternativa em uma série de questões que nunca havia sido antes, né? Então, essa questão da judicialização da política que foi procurada por todo mundo. Pessoas em busca de remédios, em vez de procurar a prefeitura, já procuram direto o judiciário, entidades da sociedade civil, os próprios parlamentares vão discutindo todas as questões que perdem lá no judiciário. Então, de uma certa forma, isso explica como é que, mesmo com as críticas, o judiciário foi tonificando. O grande problema eu cito um juiz e cientista político, Antoine Garrapon, né, francês, que ele dizia que o juiz acabou virando, digamos assim, o guardião das promessas, né? Ou seja, quando principalmente os estados sociais vão ficando sem financiamento, não conseguem dar conta da pleiade de direitos que foram criados, então vai todo mundo para o judiciário. E o juiz acabou vestindo essa roupa como se fosse capaz de corresponder a todas as promessas, o que efetivamente não vai. Então, isso vai acabar gerando o continuar dessa insatisfação. Esse foi o primeiro capítulo, digamos assim, o primeiro paradoxo que eu coloquei. O segundo paradoxo, que é uma coisa um pouco mais complexa e pouco intuitiva, né? Eu chamei de protagonismo submisso, né? O que eu quis dizer com isso? Eu quis chamar a atenção de que esse excesso de judicialização na política acaba trazendo, inexoravelmente, política para dentro do judiciário. E trazer política para dentro do judiciário, ou seja, cada vez mais o judiciário decide questões que são eminentemente políticas, isso vai fazer do judiciário que ele tenha mais poder, à primeira vista, mas, por outro lado, que ele tenha mais sensibilidade em termos de maiorias, mídias, mercados, enfim. Então, ele passa a decidir menos, digamos assim, olhando o texto da Constituição e mais sentindo quanto a sua decisão pode agradar ou não. O que é um problema, né? Em certas questões isso é muito problemático, sobretudo nas questões criminais, né? Ele perde, digamos assim, o seu papel contra-majoritário. Então, eu chamei de protagonismo submisso porque ele cada vez tem mais poder e é mais protagonista, mas, ao mesmo tempo, não é simplesmente aquilo que a gente conhecia como um poder técnico de aplicar a lei ao caso concreto, mas de ter uma receptividade em relação às suas decisões. Cada vez mais a gente vê isso, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. O terceiro dos paradoxos, que é o terceiro capítulo, eu usei uma figura do folclore chinês, que é o tigre de papel. E o tigre de papel era uma expressão que ficou célebre na voz do Mao Tse-tung, né, quando ele, naquelas escaramuças entre China e União Soviética, ele dizia: a União Soviética é um tigre de papel, é muito forte, mas não ameaça, enfim. E eu usei isso aqui para dizer que a nossa Constituição, tamanho tempo que estava demorando para que ela se infiltrasse em todas as suas camadas, né, ela estava funcionando como um tigre de papel. Ou seja, nós temos uma Constituição extremamente democrática, extremamente garantista, mas ela não consegue penetrar nas bases, né? Um dos exemplos que eu posso trazer é o fato da grande guinada que nós tivemos da ditadura para a democracia. 88 foi essa guinada que não tem nem discussão, né? A gente saiu de um regime ditatorial e entrou na plena democracia, uma democracia uma social-democracia, que os termos da Constituição. Mas quando a gente discute, por exemplo, a questão da letalidade policial, eu diria que ela nem melhorou, né? Por incrível que pareça, ela até piorou. Quando a gente discute a questão do sistema prisional, hoje que o sistema prisional é considerado um estado de coisa inconstitucional, e não antes, apesar de todas as garantias que a gente tem dentro da Constituição, da dignidade humana. A dignidade humana passou a ser, digamos assim, uma referência na Constituição, né? É um farol para a Constituição.
E mesmo com tudo isso, a gente tem milhares e milhares de presos colocados em situações absolutamente insalubres, quando não fatais. E o último, a princípio, né, o último paradoxo era, primeiro na primeira edição foi assim, o quarto paradoxo, eu chamei de Estrada da Perdição. E aí é uma brincadeira, né, com o nome daquele filme que está o Tom Hanks, né? Acho que é o Tom Hanks que participa, mas no caso, brincadeira mesmo, né? Porque o filme Perdição é um lugar, né? Aqui é um lugar, digamos assim, um estado de espírito, né? Que é justamente na chegada do governo bolsonarista, que faz um raid, digamos assim, contra a Constituição, né? Em vários pontos, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: olha, a gente demorou tanto para incorporar as questões constitucionais que talvez tenha ficado fora de moda isso. Aí eu tive que escrever um quinto capítulo, porque falar sobre o judiciário, eu tenho sido muito ousado em escrever um livro sobre judiciário e política, porque essas coisas são extremamente dinâmicas, né? E depois da pandemia houve um enorme conflito entre o judiciário e o poder central, né, o poder executivo, o presidente da República, e aí eu resolvi fazer um quinto capítulo para tentar explicar um pouco, mas é uma hipótese, digamos assim, porque essa é muito complexa, a gente está muito próximo para entender, e eu chamei esse aí do estado de exceção em legítima defesa. Esse é, digamos assim, o mais polêmico aí, muitos que gostaram da primeira edição não gostaram da segunda, mas eu acho que assim, ajuda a gente a tentar entender, embora não com a perfeição dos princípios da filosofia do direito ou do direito constitucional, mas com alguma coisa que nos desperte para discutir o judiciário num nível um pouco melhor. Acho que a minha ideia, Gonçalo, foi exatamente essa, ou seja, melhorar a discussão do judiciário, porque até então a gente tem discutido, e pelas razões continua muito isso, né? Tem discutido daquelas questões de um lado, isso aqui é marajá e vagabundo, de outro lado, nós somos um corpo à parte, diferente da sociedade, etc. E acho que os dois lados estão um pouco equivocados, né? Nós somos servidores do Estado, temos compromissos com a democracia, etc. e tal, mas, por outro lado, tem mais questões para discutir do que essas questões que a gente vê no cotidiano e que acabam tornando o debate do judiciário muito frágil, né? A minha ideia é tentar contribuir um pouco, ainda que desperte polêmica em algumas questões. Ótimo, o senhor nos brindou com um leque de percepções públicas, né, e ideias muitíssimos interessantes, né, e que realmente coadunam com o momento político vivido, né, no país, e especialmente o Poder Judiciário. Mas antes de chamar o desembargador Marcos Machado para a sua primeira participação nesse diálogo, o desembargador Marcelo, eu gostaria de fazer uma provocação, né? E é bem possível, dada a natureza, né, do que foi escrito e do que está sendo apresentado como sinopse, muito bem elaborado, né, sobre o livro, na data de hoje. Mas, contradição e paradoxo. O senhor escolheu um termo, e esses são termos muito caros, filosofia, né, e como graduado em filosofia, professor de filosofia, eu não poderia deixar de fazê-lo. O senhor escolheu o paradoxo. Nós sabemos que a contradição é um conjunto de elementos que se contradizem em si. E o paradoxo, por outro norte, é uma ideia que parece contraditória, mas que tem sentido, tem um certo sentido. Assim, ao preferir paradoxo à contradição como título do seu livro, o senhor entende haver, pelo menos aparentemente, sentido neles. Então, esses paradoxos, penso eu, eles são vencíveis. E aí vai realmente a minha inquietação. O senhor enxerga preparo, vontade e legitimidade nos juízes brasileiros nessa missão de reconstruir um judiciário observando essas lições? Olha, Gonçalo, eu acho que eu sempre tentei tentar superar,
digamos assim, um debate moral, né? Digamos assim, nós temos bons juízes e temos maus juízes. Eu acho que a gente tem de tudo, tem bom juiz, tem mau juiz, como todas as carreiras. Não acho que a gente tem algum problema maior em relação a isso da nossa carreira que de outras carreiras. Então, acho que, sim, as questões estruturais acabam sendo muito importantes aí. Agora, acho que a gente tem dentro do nosso, digamos assim, do nosso pessoal, né, de quem compõe o judiciário, eu acho que tem alguns problemas, né? Eu diria que o problema, que aliás tem tentado ser contornado, né? Eu acho que talvez ele seja vencível exatamente por isso, é a questão da falta de diversidade, né? Então eu acho que a gente tem um ingresso ao judiciário, eu discuto uma das questões nisso, que é o ingresso tradicional da classe média alta, porque a capacidade de estudar, de deixar o trabalho para poder fazer isso, o que se cobra, a diversidade de condições econômicas para o estudo, e na nossa história também tivemos preconceito racial, preconceito de gênero, etc. e tal. Então, acho que isso nos atrapalha um pouco, porque a gente acaba não tendo uma visão mais diversa sobre determinados assuntos, que a gente acaba se viciando dentro de uma bolha, né? Então eu acho que se a gente pudesse tocar em alguns assuntos em que seria possível mexer no quadro de juízes, diz respeito à questão da diversidade, porque às vezes tem questões que a gente mal consegue depreender. Por exemplo, uma das coisas que tem mudado um pouco nisso é a forma como a gente encara hoje as manifestações racistas, né? Porque é uma coisa, o racismo recreativo, isso aqui não é uma mera brincadeira, etc. Então, hoje a gente já não tem mais exatamente essa mesma visão. Isso muito em razão de pessoas que vão assumindo cargos, que vão impondo. Por exemplo, vou citar uma pessoa que não é do judiciário, mas é um professor importante, né, o Adilson Moreira, né, que fez todo um trabalho tem feito ainda, né, sobre antidiscriminação, etc. e tal, um professor negro, né, que tem formação nos Estados Unidos. E eu acho que assim, quando a gente começa a aumentar a nossa diversidade, a gente começa a ter acesso a problemas que a gente não via, né? Então, acho que a gente tem esse quadro. Hoje, por exemplo, eu sinto muito isso. Eu estou há 4 anos na sessão criminal como desembargador, e a nossa Câmara, como a maior parte das câmaras, não tem uma desembargadora mulher. Isso, às vezes, faz com que a gente se vicie um pouco em questões, por exemplo, do estupro, né? Porque fala, mas isso aqui não é tão grave, mas isso aqui não é tão... A gente talvez não tenha uma visão. Isso era importante, ou seja, que todas as câmaras tivessem isso. Acho que tanto a questão racial, quanto a questão econômica, quanto a questão de gênero, estão em processo de transformação, né? Quer dizer, a percepção é diferente, né, desembargador? Acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Eu acho que a gente aprende com elas, né? Eu lembro que eu discuti um caso aqui que tinha passado. Eu discuti com a minha filha, ela falou: pelo amor de Deus, não é assim, é daquele jeito. Então, assim, são percepções que a gente precisa aumentar a diversidade para fazer isso. Acho que nós, digamos assim, estamos no caminho certo, embora um longo atraso, né? Então, o CNJ já fixou a questão das cotas raciais, mas ainda está invencível, né? Porque, em razão dos pontos, etc. e tal. Agora parece que com o Exame Nacional da Magistratura se está pretendendo fazer paralelamente um sistema de apoio às pessoas que precisam de um suporte para fazer o concurso, né? Porque quem pode parar de trabalhar fica sem dinheiro, né? Então, dá uma vantagem muito grande em relação a quem não consegue. E, mais recentemente, que a gente discutiu isso no livro, a questão da ação afirmativa nas promoções de merecimento no 2º grau. Curiosamente, Gonçalo, o conselheiro
Luiz Felipe. Luiz Felipe Salomão. Não Luiz Felipe Salomão, perdão. É o do ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello. Acho que é isso, Vieira de Mello. Ele defendeu essa posição da relatora, na época foi o primeiro a se manifestar, e ele estava junto com o meu livro, pegou lá o paradoxo e falou: olha aqui, o Marcelo está contando aqui a história de como foi difícil para as mulheres entrarem, como demorou demais para as mulheres entrarem no tribunal, e por isso elas estão muito lá para trás, por isso elas não conseguiram chegar a isso, né? Então, acho que isso é uma falha não é só da magistratura, né? É uma falha do nosso Estado, né? Nosso Estado sempre privilegiou, digamos assim, a elite branca. Eu acho que agora a gente começa a ter essas aberturas, essas ações afirmativas, enfim, e acho que os resultados parecem, onde está penetrando mais, que é na universidade, parece ter sido bons resultados, né? Ou seja, a política de cotas tem dado bons resultados porque as pessoas que ingressam pela política de cotas têm tido bons resultados. Então, eu imagino que a gente consiga, ao longo do tempo, produzir essa mesma questão do juiz. Acho que há uma outra questão, um outro problema. Esse é um problema de estrutura. Eu coloco aí, é uma opinião pessoal que eu tenho, né? Que eu acho que nós acabamos prezando na carreira uma ideia de disciplina, quando o que mais nos distingue enquanto agentes é a ideia da independência, né? Então, ainda existe um pouco disso, do juiz que não quer decidir em contraposição à jurisprudência do seu tribunal, jurisprudência da sua Câmara, enfim, de modo a que isso, as novidades vão demorando um pouco mais. Isso é mais presente pelo fato de que, e aí eu recorro a uma outra pesquisa que eu fiz no meu doutorado, né? Eu conversei isso com o desembargador Marcos dos colegas do criminal, que é do sentenciando o tráfico, né? Os juízes deixam de aplicar as decisões paradigmas, digamos assim, os precedentes dos tribunais superiores para aplicar os precedentes dos seus próprios tribunais, né? E isso acaba, digamos assim, atravancando um pouco, né? Aumentando o processo, porque as pessoas vão chegar ao STJ, ao Supremo de qualquer maneira, tá? Então, eu acho que existe ainda um conservadorismo na carreira que privilegia essa ideia de hierarquia, etc. e tal, que acho que ela é colidente, digamos assim, com a ideia da independência judicial. Acho que são dois elementos a serem superados. São superáveis? São superáveis, mas tudo demora, né? Nada é muito simples. Eu acho que são superáveis. Eu estou na carreira, estou completando agora 35 anos de carreira, né? E nunca deixei de estar na carreira, apesar de todas as críticas que faço. É uma autocrítica, né? Crítica de quem está dentro dela. E a carreira tem sido promissora. Todos nós temos acompanhado. São novos paradigmas que realmente vão começar a ser introjetados de alguma forma, né? na percepção jurídica dos juízes, né? E isso é necessário. E é uma honra termos aqui hoje desembargador Marcelo também, o desembargador Marcos Machado, que estará com a palavra a partir de então. Fica à vontade, desembargador. Obrigado, meu querido. Desembargador Marcelo, esse programa foi idealizado há alguns anos por mim, pelo Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, porque nós nos conhecemos. Eu era promotor e ele juiz recém-ingresso na magistratura, mas desde aquele momento nós firmamos uma identidade social, né? Ele partiu para o campo da sociologia, hoje também da filosofia, é professor na nossa Universidade Federal, e eu parti para a área da política e acabei evoluindo academicamente para a política social, ainda que em Brasília. E unimos essas ideias para tentar incutir nos nossos magistrados, mas o programa ganhou uma dimensão nacional, sobre a importância da filosofia e da sociologia na atividade judicial, propriamente o exercício da jurisdição. E eu tive o prazer de receber a obra que hoje
nos motiva a entrevistar os paradoxos da justiça, de uma juíza, a doutora Eleté Santos, que foi eleita coordenadora do nosso grupo de estudos, e que foi sua aluna em algum momento, em algum curso, e a partir daí nós estamos provocando os nossos magistrados, sobretudo dos grupos de estudo, a conhecer sua obra. Então, para nós, ultrapassa o prazer, né? Como eu disse no início, é uma honra tê-lo aqui, porque Vossa Excelência representa aquilo que eu e o Gonçalo sempre defendemos, né? O juiz que pensa fora da jurisdição, ele se envolve socialmente, ele discute a sociedade, discute a política, discute os poderes que compõem, né, essa tríade de executivo e legislativo, embora nós também temos que reconhecer a importância hoje do Tribunal de Contas, hoje não, né, constitucionalmente desde Rui Barbosa, mas cada dia ampliando, né, a sua atividade, sobretudo cautelar, o próprio Ministério Público. E eu havia ensaiado aqui algumas indagações, mas Vossa Excelência acabou, na apresentação da obra, nos dando, né, a oportunidade de já ouvi-lo a respeito. Eu queria, na verdade, fazer duas provocações ao longo, mas eu já vou fazê-lo para que o Gonçalo também possa conduzir. Eu gostaria muito de falar sobre a reserva de vaga para as mulheres, né? Como o senhor já colocou, já me parece que é uma defesa, uma compreensão muito clara. Eu também achei, e é importante, sobretudo por juiz de informação, e esse programa tem essa finalidade de alcançar os juízes que estão no início, discutir a distinção de imparcialidade e neutralidade. Eu, como vim do Ministério Público, estou há 13, 14 anos no tribunal, eu comecei a entender isso depois de dar importância ao contraditório, né? Antigamente eu queria eliminar de tudo, hoje eu já acho importante ouvir a outra parte. Mas eu queria aproveitar e lhe indagar, né, sobre essa última decisão do Supremo Tribunal Federal, ministro Rodo Fernandes, a respeito de não reconhecer o racismo inverso, né? Ele acabou anulando um processo movido, né, contra um negro, né, por ter, de alguma forma, lançado até então uma injúria racial, hoje não mais assim considerada pelo STJ, em troca de mensagem de WhatsApp. Chamou de escravagista a cabeça branca europeia. Essa é uma primeira indagação que eu gostaria de ouvir. E aproveitando a sua experiência criminal, que eu lido com esse dilema, com essa angústia da gente não cometer erros, injustiça, eu estou assustado com a atuação de advogados em facções criminosas. Então, hoje nós discutimos, será que está havendo uma criminalização da advocacia, que essa é a bandeira de defesa da instituição, da entidade, né? Quando implica-se algum advogado em facções criminosas, que é preso ou está respondendo a um processo, ou nós temos verdadeiramente uma advocacia criminosa, ou seja, um desvio ético, jurídico, de advogados que não entendem a linha tênue que está entre a defesa e a relação muito próxima. É aquele que vai para dentro do presídio entrevistar e levar, digamos, notícias a respeito da sua própria família, não? Ver o estado de saúde. Então, é uma relação muito intimista, não? Do advogado, mas que estão se desviando aí, e nós juízes estamos deparando a todo momento com muito cuidado. Até que ponto nós podemos acreditar na boa-fé, no compromisso de grau de cada advogado, daquilo que afirma em juízo e até numa sustentação oral. Estou tendo cada surpresa a todo momento, até documentos ilegíveis, o advogado que está tendo a capacidade de juntar. Olha, conforme o documento tal, você olha o documento, é legível, você não consegue compreender. Não. Então, são essas as indagações que eu tiro, né, de alguma parte do livro, né, mas avança um pouco
porque tenho certeza que essas questões são relevantes, estão também na sua pauta, e nós não podíamos, Gonçalo, se me permite, né, perder a oportunidade de também ouvir sobre esses dois temas, né? E agradeço muitíssimo ter aceito o nosso convite e volto a insistir, hein? Nós vamos fazer um encontro do Sistema de Justiça Criminal, que vai ser em outubro, nos ia ser agora em março, mas pensamos melhor, até por causa do clima aqui e da organização, queremos tê-lo presencialmente. Muito obrigado. Será um prazer, será um prazer. Tem racismo reverso e advogados e a criminalização da advocacia. Mas antes de falar um pouquinho só da questão da mulher, da juíza, né, da questão da ação afirmativa na promoção. O que eu escrevi no livro, e o ministro Luiz Felipe levou lá para o Conselho do CNJ, é um pouco do relato, na verdade era um relato paulista aqui, né, daquilo que eu convivi, do quanto demorou para que as mulheres ingressassem na magistratura, porque havia um enorme preconceito. Nem era um preconceito velado, era um preconceito expresso mesmo, né? Nós sabíamos disso e ele chegou a ser, inclusive eu cito, ele chegou a ser verbalizado, né? A mulher não dá boa na magistratura, etc. E tal. E quando foi feito uma alteração, que era uma alteração que já demorava, já tinha sido feito antes, mas uma alteração no edital do concurso, proibindo que as provas fossem identificadas, né, que é uma coisa lógica, mas antigamente não era assim, né, e as mulheres começaram a passar muito mais. Então a gente percebeu claramente que havia aí um enorme preconceito com isso. Agora, a questão é fato que hoje já não tem mais esse mesmo preconceito. Hoje elas já entram bastante número, etc. E tal. O problema é o seguinte: como demorou décadas para que elas ingressassem, a chegada delas ao tribunal, sobretudo em São Paulo, que é um tribunal que não usa o merecimento, só usa a antiguidade, a chegada delas demora também décadas, né? Porque é toda uma construção, né? Então, até que você consiga ter um tribunal equilibrado, isso demoraria, o pessoal do CNJ fez a conta aí, demoraria mais de século, né? Então, eu acho que essa ideia das ações afirmativas, elas são sempre compensatórias. Então, muita gente não gostou, porque hoje, neste momento, não há diferença, etc. E tal. Pode até ser que, então, alguns juízes acabaram sendo prejudicados e foram prejudicados. Acontece que não há como você reparar, fazer compensação com o passado, porque o passado já passou, então só pode fazer compensação para frente, para o futuro, não há compensação para trás. Quer dizer, várias pessoas tiveram acesso mais facilitado e outras vão sofrer agora em razão disso, né? Então, eu acho que eu não vejo muito. Acontece a mesma coisa com as cotas em universidades e cotas em concurso, né? Pessoas acabam sendo prejudicadas que tiveram a nota mais alta, mas a ampla concorrência tem menos vagas. Enfim, faz parte. Não há como você fazer essa compensação, reconhecer o erro e fazer essa compensação sem causar nenhum tipo de dano. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, isso eu acho que foi importante. Com relação ao racismo reverso, eu concordo integralmente com a decisão do STJ, com o voto do ministro Og e a referência na sessão do ministro Schietti de forma entusiasmada em relação a isso. Eu acho que uma coisa é a injúria, né? Acho que a injúria existe de qualquer maneira, né? Acho que não deixa de existir a injúria, mas esta ideia do racismo, ela é uma ideia que tem como base, né? Tem como base uma estrutura de poder, né? E, portanto, essa estrutura de poder, pelo menos no nosso país, e na maior parte dos países, fez com que as pessoas que fossem diminuídas, né, inutilizadas, escravizadas e muitas vezes presas e mortas, etc., em razão da cor da pele, fossem as negras, não foram os brancos, né? Os brancos não foram isso. E todo o legado que nós temos da escravidão, né? O Joaquim Nabuco já dizia isso, né? Ela não vai passar simplesmente, ela vai deixar uma marca indelével na nossa história, e deixou uma marca indelével na nossa história, e todo esse legado da escravidão é que sustenta que o preconceito racial continue e perdure mais de um século depois
disso tudo ser considerado, determinado formalmente a escravidão, enfim. Então, eu concordo com isso. Eu acho que toda essa construção dos crimes de racismo, né, seja o crime de racismo em si, seja a injúria racial, que também brota disso, ela nasce estruturalmente de uma situação em que sofreu diminuição pela cor da pele, sofreram os negros, né, pretos e pardos, e não os brancos, né? Então, eu acho que não existe isso por trás para que você possa chamar o inverso de racismo, né? O racismo não é simplesmente uma ofensa, é uma ofensa carregada de uma história. Há uma história por trás dessa ofensa. E essa história ela é em direção aos negros. Não é à toa isso, é basicamente, acho que fundamentalmente, em razão da escravização, da escravidão moderna, né? Os negros foram considerados em várias situações, em vários momentos, e ainda em muitas vezes ainda são, como de menor qualidade, de menor capacidade, etc. e tal. E, portanto, este tipo de ofensa é uma ofensa que é ligada a uma história. Então, eu concordo. Eu acho que não há mesmo. A mesma coisa que a gente falar isso de uma injúria homofóbica, que agora também é injúria racial, né? Ela foi incorporada pelo Supremo nesse mesmo tipo, e de alguém virar para o outro e falar assim, seu hétero, você é um hétero. Enfim, não houve historicamente esse preconceito, de modo que estas palavras possam ter carregado este legado de violência, de exclusão, etc. E tal. Então, eu concordo com a decisão do STF, que, aliás, via de regra, ela já era bem assentada, digamos assim, dentro das discussões sobre isso. Que eu me lembro, havia uma única pessoa que escreveu contra isso, né, que foi aquele, acho que é filósofo também, né, o Risério, não sei o quê, e recebeu inúmeras críticas, né, quando ele falou que existe sim o racismo reverso, etc. e tal. Mas eu acho que eu concordo com a decisão do STF. Não dá para a gente discutir essa opressão de raça fora da história. E eu acho que, justamente, acho que o programa que vocês sugeriram aí, né, ou seja, magistratura e sociedade, trazer filosofia e sociologia para o nosso estudo, é exatamente para dotar os juízes dessa concepção de história, né? Ou seja, eu não estou fazendo uma discussão abstrata, estou decidindo isso com base em todo o percurso que eu tenho do país. Bom, com relação à criminalização da advocacia, eu acho que tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Eu vou chamar de criminalização da advocacia uma coisa que eu diria que é mais de percepção leiga do que propriamente jurídica, né? Que é uma coisa incrustada na sociedade, que as pessoas identificam e diminuem os advogados em relação aos réus que eles defendem, né? Aquele é o advogado fulano de tal, como se ele fosse também partícipe daqueles crimes, né? Isso aqui, etc. O que me parece um grosseiro equívoco. Muito no jornal a gente vê fulano que foi advogado e fulano de... Tá bom, as pessoas... Todas as pessoas têm direito a advogado, portanto, alguém há de ser o advogado das pessoas, por mais fascínoras que elas sejam. O nosso sistema exige que tenha advogado, e isso não quer dizer que o advogado se mistura com o interesse do cliente. Então, acho que há um equívoco quando a gente trata o advogado com os mesmos problemas do cliente, né? O advogado, ele é um advogado, não é o cliente, né? Outro dia eu encontrei, eu sou amigo, assim, conhecido bastante tempo, de um dos advogados do presidente Bolsonaro, né? Eu trabalhei com o pai dele, né? Então, criou-se amizade, encontrei ele e falou, poxa, ele estava indo lá para fazer uma audiência na Polícia Federal. Eu falei, boa sorte, né? Pro teu trabalho, né? Eu posso até que eu concorde com a punição, etc e tal, mas tem que respeitar o trabalho da pessoa, né? Que ela seja bem tratada, consiga desempenhar, enfim. Então, acho que a gente faz isso. Agora, outra coisa diferente é a imersão do advogado no mundo do crime. E eu acho que isso acontece, infelizmente tem acontecido, a gente tem visto, né? Não é uma questão de opinião, uma questão de fato, né? De vários casos,
Acho que é uma conjugação. Primeiro, que a advocacia aumentou muito, né? Quer dizer, do meu tempo, né? Nosso tempo, né, doutor Marcos? O tempo de estudo para agora abriram milhares de faculdades de direito, né? O volume de advogados aumentou assim grosseiramente, né? Então, lógico, você aumentou o volume muito grande, você obviamente você reduz um pouco todo aquele arcabouço tradicional, etc. e tal. Acho que o crime organizado hoje tem muito dinheiro, e muito dinheiro é muito sedutor, e muita gente não se resiste a essa sedução. Acho que é possível ser advogado sem ser cúmplice? É possível, lógico, é possível. Não tem jeito, ele vai falar com o réu, ele vai falar, olha, sua família, etc. e tal. Não há problema disso. Agora, ele ser o porta-voz de um outro crime, isso não pode. Evidentemente que não pode, né? Não pode dar instruções do réu para a prática de outros crimes, porque aí não faz sentido, aí ele está agindo na criminalidade. Então, eu acho que a gente não deve generalizar nenhuma coisa nem outra, mas eu acho que, veja, eu diria o seguinte, alguns advogados sucumbem ao crime organizado da mesma forma como os policiais sucumbem ao crime organizado também, né? E até juízes sucumbem ao crime organizado. Então, eu acho assim, a gente tem que... não pode ter uma coisa absoluta. Não, o advogado não faz isso. Faz, tem vários advogados que fazem. A gente sabe que são processados por isso, são condenados por isso, né? Então, eu acho que a gente não pode fazer. Mas, por outro lado, a gente também não deve tratar o advogado como o cliente. O advogado é uma coisa, o cliente é outra. Eu acho que, assim, para mim nunca teve dificuldade. Eu nunca tive problema nenhum com o advogado. Eles sempre foram muito respeitosos e eu também, enfim, nunca percebi nenhum processo meu onde esse desvio pudesse ter acontecido. Mas eu acho que hoje em dia a gente vive uma vida em que o mundo do crime tem muito dinheiro, né? E isso vai abrindo portas em todo lugar. Abre até as portas da cadeia, como a gente já sabe de vez em quando. E acho que tem muitos advogados que não resistem, né? É difícil isso aí, mas, enfim, quem virar do outro lado do balcão tem que ter o tratamento correspondente a isso. Satisfeito, desembargador Marcos? Uma aula de excelência. O que me impressiona é o poder de explicação dentro de uma delimitação de tempo de forma tão didática. Muito obrigado. E vamos divulgar, né, esses pensamentos, com certeza. E essas duas questões, a questão da cota de gênero internamente dentro do Poder Judiciário, e essa questão também do combate ao crime organizado, das grandes organizações criminosas e a cooptação que faz de agentes do sistema de justiça, isso tudo tem a ver com a justiça como ideal. E aí eu peguei aqui, eu lembrei, desembargador Marcelo Sena, desembargador Marcos Machado, de uma pergunta, de uma indagação muito interessante de Chan Perelman, no seu livro Ética e Direito. Ele diz o seguinte: será a justiça como ideal? Não. Como poder, não como instituição, mas a justiça como ideal. Será a justiça a única virtude referente às nossas relações com outrem, ou será apenas uma das virtudes em competição com outras, tais como a equidade, a misericórdia, a generosidade? Então, ele traz a toda, e aí essa primeira parte ele está em consonância com Platão, desembargador Marcelo Sena, e a segunda parte com Aristóteles, que acrescenta essas outras questões mais prementes de justiça. E eu gostaria de saber como combater o crime organizado, como combater toda essa gama, e aí nós estamos na seara da quadra de justiça criminal, de demanda no que concerne a preocupação da sociedade, que é a principal vítima de tudo isso aí, sendo que justiça, num sentido mais estrito senso, ela demanda não só o que é justo como ideal, mas demanda generosidade, demanda equidade, demanda outros pressupostos
que devem gerar e nortear toda essa percepção, esse sentimento. O que o senhor acha disso? E dessa, vamos dizer assim, colocação dessa pergunta do grande Perman? É muito difícil. Eu estou me sentindo aqui, acho uma prova oral aqui, bem difícil. Eu vou trazer a questão para o lado do crime organizado, porque, assim, eu normalmente sou tido como um juiz, se costuma dizer, um juiz liberal, né? Um juiz liberal, um juiz garantista, enfim, ele absolve mais, é mais rigoroso com a prova, etc. e tal. Bom, uma das questões que me parecem importantes é que eu acho que existe um grande desvio de função na nossa atividade repressiva. E eu percebi isso quando eu fiz a pesquisa do Sentenciando o Tráfico, né, a pesquisa dos processos criminais, e a gente percebe que algo em torno de 90% dos processos não houve nenhum tipo de investigação, dos processos das prisões por tráfico, não houve nenhum tipo de investigação. Eu fiz isso com sentenças de 2013 a 2015. E o IPEA foi fazer isso com a sentença de 2019 e deu mais ou menos o mesmo resultado. Ou seja, o grosso das prisões, e põe grosso nisso, ele não é feito com inteligência, ele é feito com patrulhamento. Quando saiu a minha tese, eu dei entrevista para uma jornalista do jornal O Globo, que se interessou por essa questão, fez uma grande matéria no Globo a minha tese virou editorial do jornal O Globo no domingo, assim, fui pego de surpresa. E basicamente o que eles diziam lá em 2019 falta inteligência para a polícia, não dá para combater o crime sem inteligência. Porque, assim, eram centenas de milhares de pessoas que são presas no patrulhamento. E o patrulhamento ele pega a parte de baixo do tráfico. Ele tira um, entra outro, tira um, entra outro. Não faz a menor diferença para isso. Se você não investiga, eu apurei lá, 3% de interceptações telefônicas. Bom, você não investiga, você não consegue ir para cima. Dinheiro apreendido, 90% menos de um salário mínimo. Quer dizer, então o tráfico mexe em bilhões de reais e você não consegue apreender o dinheiro. Então, não é questão de ser liberal, ou ser garantista. Acho que existe um grande desvio de finalidade em jogar a repressão ao tráfico para a polícia militar e não pensadamente dos esquemas de investigação. E pior, como houve um volume muito grande de prisões, continua havendo um volume muito grande de prisões, essas pessoas, quando vão para as cadeias, as nossas cadeias, elas são muito dominadas por essas facções, né? Dominadas de fato, não de direito, né, direito pelo Estado, mas de fato pelas facções, eles acabam se colocando lá, eles vão subindo de graduação, até porque eles são muitas vezes recompensados, as suas famílias são abrigadas, etc. Então, esse monte de pequenos traficantes que são levados para lá, e eles saem de lá com mais obrigações perante a facção do que tinham antes. O resultado disso é que a gente vai prendendo, e, na verdade, as facções estão ficando mais fortes e não menos fortes. Veja, em 1990, quando veio a lei dos crimes hediondos, o PCC nem existia. O PCC nasceu em 93, 94. Né? A gente tinha 90 mil presos no Brasil, hoje tem quase 10 vezes mais. Então, tudo isso faz com que a gente está fazendo a coisa errada. Né? O Albert Einstein tinha uma frase famosa que você fazer a mesma coisa que deu errado e achar que vai dar certo é insanidade, né? Quer dizer, e é o que a gente tem feito constantemente, o tempo todo, muito por causa do populismo penal, né? Porque as pessoas, os deputados e senadores, e candidatos a governadores, etc., querem ganhar voto, então eles querem fazer plataformas super duras, etc., e tal, vão endurecendo as leis, né? Então, essa última que fizeram sobre exame criminológico, saidinha, etc. Qual a finalidade de fazer isso, se ela, de fato, basicamente não tem sido aplicada, pelo menos em São Paulo. Mas se fizesse dessa forma que eles colocaram, isso ia ficar um caldeirão gigantesco e mais poder para as facções criminosas, para o crime organizado. Então, eu acho que está faltando a gente pensar, não tanto com filosofia, mas um pouco com o pragmatismo, né? Quer dizer, o que é possível fazer. Entrar em questões de sigilo, entrar em questões de internet. Enfim, eu não sou expert em investigação, mas me parece que falta grosseiramente que nós direcionemos para
a investigação, porque não adianta ficar prendendo os pequenos traficantes, sendo que quem está lá no topo não chega nem a ser mencionado. Durante muito tempo a gente já ficou imaginando que todo o tráfico de drogas estaria em umas comunidades, etc. Mas não é isso que funciona, não é isso que acontece. Hoje a gente se dá conta, pelo menos aqui em São Paulo a gente vê isso, a gente se dá conta que o PCC tem uma holding, né? Tem uma série de empresas legalizadas, etc. E tal. Agora entrando nas prefeituras, está muito grande isso. Eu acho que a gente passou 30 anos olhando para o lado errado, e eu acho que talvez seja a hora de tentar olhar para o lado certo. Acho que tem pessoas muito importantes para isso, né? Sobretudo delegados e promotores que entendam um pouco mais. E eu acho que nessa questão o importante é ter um conhecimento e não simplesmente fazer um populismo, né? Ou seja, o que a gente faz há muito tempo é que as questões policiais são resolvidas pelos radialistas e apresentadores de televisão. Mas não é isso, a gente precisa de pessoas que entendam. Não é, todo mundo deve ser solto. Não acho isso. Mas tem uma briga imensa para discutir a questão da maconha. Mas não pode. Quando a gente tem isso aqui, já passou de muito, né? E a gente tem exemplos fora do país de crescimento gigantesco de facções do crime organizado, sobretudo o México, sobretudo o Equador, enfim, e que isso coloca em risco a própria estrutura. Então, assim, não é uma coisa que a gente deve falar assim, tudo bem, não é importante. Não, é importante, acho que a segurança pública é importante. Só que não é importante esse discurso leviano e demagógico de que é preciso prender todo mundo cada vez com penas maiores e tal. Não, é preciso encontrar aqueles que estão dominando e, a partir daí, quebrar esses domínios. Os restos, as pessoas vão cometer crimes a vida inteira, vão ser presos e tal. Mas se só ficar pegando a pequena estrutura, a gente não vai só fortalecer e não enfraquecer. Desembargador Marcos, mas é tanta solidez de argumento, né, que faz com que nós aproveitemos do momento e arguímos oralmente mais ainda o nosso interlocutor. Mas olha só, o senhor entendeu bem e captou bem a pergunta. Na camisa de força que se encontra um magistrado criminal, dotado de grandes intenções, mas de um lado em ser progressista e do outro lado em ser literal e utilizar a literalidade da lei no combate a essas organizações criminosas. E aí, quando citei Platão e Aristóteles, é justamente no sentido de que o conceito de justo é algo mais positivado, sem aquelas outras questões que envolvem, né, equidade, generosidade e tudo mais. Mas pensemos numa hipótese, de uma possibilidade, desembargador Marcelo Sena. Um sacerdote, por exemplo, e aí fugindo um pouco da magistratura, porque também é um sacerdócio e tem os seus predicados bastante próximos do que concerne a postura, né, de um sacerdote, mas aquele cristão sacerdote que está à frente de uma obra, ele, ao mesmo tempo que combate na sua acepção, na sua percepção, o erro, o injusto, ele tem também o dever, e que nem sempre se faz presente, da generosidade, de saber que aquele de quem se combate, ou aquele que está sendo combatido, ele também é um ser humano e é uma criatura de Deus, não é um inimigo dessa nossa grande irmandade que cá na Terra nos encontramos. Então, eu vejo, às vezes, a dureza desse sacerdote, quer seja padre, pastor, ou mesmo um grande espírita, ou está se cercado de um outro conceito religioso e de fé, mas, ao mesmo tempo que se combate ou que se queira combater, na expressão e na percepção, às vezes até da linguagem, os erros, os injustos, esquece da generosidade, esquece de um sistema de execução penal falido que não reintegra, que não ressocializa, se esquece também da falta de percepção orgânica das estruturas vertical do próprio Poder Judiciário, que não tem na sua
cognição doutrinária e também perceptível do que está acontecendo no momento e acaba enredando por outro caminho, num caminho ou mais facilitador, que não queremos, ou numa dureza, que também é outro extremo, que também nós já deixamos há muito tempo para trás. Então, pensando nisso, eu, lendo o livro do senhor, e aí é só um contratempo dessa indagação inicial, nesse comentário inicial, mas o senhor nos lembra de uma expressão que coloca isso com contundência e também com generosidade, especialmente aos seus leitores, algo sobre o protagonismo submisso. O judiciário ele ganha um protagonismo, atualmente, na quadra de política judiciária, não só política institucional, mas política judiciária, mais voltada para o judiciário também. É uma relevância, um protagonismo, mas o senhor coloca que, em reverso a isso, né, existe também uma certa submissão. O que seria esse protagonismo submisso? Doutor Gonçalo, a ideia de trabalhar com esse conceito é exatamente para despertar a polêmica, exatamente isso. Olha, qual é o percurso que eu fiz? O percurso que eu fiz é, olha, com a judicialização da política, o que se diz do judiciário é que nós vamos rumar para a ditadura do judiciário. E aí eu faço o contraponto. Não, nós não vamos rumar para a ditadura do judiciário. Por quê? Porque apesar do juiz ter cada vez mais palavra em assuntos mais importantes, e, portanto, entrando mais na política, quando ele está na política, ele vai ceder menos a sua consciência jurídica do que a maioria, a opinião pública, a mídia, ao mercado, etc. e tal. Ou seja, porque ele está num campo mais político, ele acaba se sentindo a necessidade de tomar uma decisão mais legitimadora, mais legítima do ponto de vista político. E isso, embora seja, digamos assim, positivo do ponto de vista, olha, está tomando decisões legítimas, para o poder do juiz, isso é uma capta de minúcio. Ou seja, nós não podemos nos render, por exemplo, ao voz das ruas quando a gente julga um processo criminal. Quando a gente faz isso, o exemplo típico é daquele juiz que condena, vira um herói porque condena, e ele não pode absolver, porque se ele absolver, ele perde essa majestade de herói. Portanto, ele acaba se enredando num personagem onde ele é tudo, menos juiz. Porque o juiz tem que ter a liberdade de falar sim ou de falar não. O juiz tem mais poder, não é aquele que condena sempre. Aquele juiz que condena sempre, o que ele faz, na verdade, é ter menos poder. Porque se o juiz condena sempre, ele é dispensável. A gente poderia ter a polícia fazendo o mesmo serviço. Para que eles vão pagar o nosso salário para isso? Não, eu entendo que é como ensina o professor Zaffaroni, o juiz é como um sinal de trânsito. Opa, verde não, isso aqui é vermelho, amarelo, vamos pensar um pouco aqui, um pouco lá, vai um, vai outro. Porque aí reside o seu poder, em fazer ou não fazer. Se ele carimba tudo que vem da polícia, ele não é um juiz com muito poder, ele é um juiz com poder nenhum. E aí há uma outra questão que eu estava falando sobre a legalidade e a generosidade. Eu acho que o problema não é só uma questão de falta de generosidade, é de legalidade mesmo, de literalidade mesmo. Porque hoje nós estamos condenando, em muitas situações, com base em confissões informais, confissões extrajudiciais, elementos do inquérito, tudo isso antes de iniciar o contraditório. E a nossa Constituição fala que em todos os processos deve ter o contraditório. Portanto, se eu tenho o contraditório e a ampla defesa no processo, eu não vejo como eu posso condenar por fatos que estão fora disso. E a gente faz isso diariamente. E eu vou dar um exemplo de uma decisão recente que tocou nessa questão, que é do STJ, na terceira sessão, o relator foi o ministro Ribeiro Dantas,
que faz um corte. Eu escrevi um artigo agora no IBC Crime falando que é uma guilhotina na rainha das provas, que faz um corte em relação à questão das confissões não judiciais, confissões informais ou confissões extrajudiciais. Mas ele começa, antes de falar da decisão, o mote dele para falar de questão de confissão, que é o seguinte: é uma pesquisa muito interessante que ele faz referência, eu também já li em outros lugares. Quando vem o exame de DNA, pesquisadores norte-americanos resolvem fazer isso, ou não sei se é da justiça ou fora da justiça, exames de DNA ou em revisões criminais, não sei como funciona exatamente isso, em réus condenados com base na confissão. E encontraram lá, nos Estados Unidos, um volume altíssimo de exclusão de condenações com base no DNA. Provavelmente estupro ou outros crimes onde o DNA foi colocado. E aí vem a questão, bom, mas não é o DNA, mas eles confessaram, então eles confessaram a mais. E ninguém imaginava, mas quem confessa a mais? E aí tem construído toda uma discussão a respeito disso. A coerção, o cansaço, etc. e tal, as falsas confissões, as fraudes, etc. e tal. Tudo isso para dizer que, em grande parte, nós estamos firmando condenações com base em terreno muito pantanoso. Né? O ministro Ribeiro Dantas começa o voto falando do caso dos irmãos Naves, né? Que foram torturados, condenados com base na confissão, né? E depois descobriu que sequer a pessoa tinha morrido, né? Então, portanto, eu acho que não é só uma questão de, olha, está faltando generosidade também. Acho que é uma questão que está faltando legalidade também. Eu acho que nós temos que apurar um pouco mais isso. E o STJ, que é muito criticado nos tribunais, ele tem exigido do juiz que faça um controle da prova policial. Começou com reconhecimento pessoal, busca imotivada na rua, busca em domicílio, a questão da Guarda Civil Municipal, que o Supremo já tem contornado, enfim, mas basicamente é isso, que nós não sejamos meros carimbadores do que vem na palavra da polícia, e agora a confissão, etc. e tal. Então, eu acho que tudo isso é para aumentar a força, o vigor e o papel do juiz. E nesse papel, ele vai trabalhar com os dois lados, né? Vai trabalhar tanto com aquilo que é lei posta, quanto com a sua generosidade, com os seus casos especiais, enfim. Mas eu acho que o que está faltando não é a generosidade, o que está faltando é que nós façamos o nosso trabalho do ponto de vista legal, ou seja, olha, nós estamos fazendo isso da mesma forma como na execução criminal. O que o Supremo está dizendo para a gente é o seguinte: os juízes falharam em ser juízes e promotores, né, em ser fiscais do Estado nas prisões e de ter deixado a prisão chegar, em muitas delas, né, aonde chegou. Então, acho que desembargador Marcelo, infelizmente nós temos o nosso tempo e eu gostaria de ficar ouvindo o dia todo, a tarde toda, com certeza, seria magnífico. Eu vou dar a palavra ao desembargador, com sua permissão, desembargador Marcos Machado, que ele já faz a indagação e também já faz as considerações finais dele, e aí eu passo também para a resposta do senhor e as suas considerações finais também, tá bom? Que assim seja. Desembargador Marcos Machado. Eu não quis interromper, porque estava tão eloquente e construtivo, né, o diálogo aqui de vocês, mas eu fiquei querendo dar uma provocada dentro desse contexto de rigidez, né, de atuação criminal, de postura de juiz em relação à opinião pública, ao contracorrente, sobretudo em decisões que envolvem, né, a política, a boa política, né, política que envolve discussões de interesses públicos e, sobretudo, retaguarda de direitos. Mas a minha ideia, assim, inicial, desembargador, sobre neutralidade, parcialidade e neutralidade, é muito voltada à prática, né? Como que nós controlaríamos isso dentro da atividade do juiz, que é essencialmente escrita, né? Numa atuação epistêmica, como que eu poderia, utilizando-me da taxonomia, da polissemia, ter os cuidados necessários para que seja
me seja respeitada a neutralidade, né? Porque isso é de cada um, né? E embora se diga que não, né? Todos temos a opinião, não tem nada de neutro, né? O professor Clóvis dizia, não, neutro é shampoo, né? Mas, ao mesmo tempo, não carregar, né, uma ideia de parcialidade, até porque, por nossa atividade acadêmica, a gente emite opiniões. Eu pesquiso o tráfico, né? Eu sou um estudioso do tráfico. Eu tenho lá todos os conceitos e opiniões pré-ordenadas, né? Sobretudo pela experiência investigativa que tem. E já sofri alguns questionamentos de advogado que eu tenho já opinião formada, que eu não poderia estar julgando isso e aquilo. Eu, para finalizar, lhe agradecendo muitíssimo, mais uma vez, a participação. Eu queria ouvi-lo rapidamente, né, porque o tempo, como o doutor Gonçalo já disse, exauriu-se. É possível, na prática, né, a gente cuidar, né, com a semântica, com os adjetivos, né, para que nós não sejamos, né, identificados como parciais. Olha, eu acho que é uma diferença aí, eu pelo menos penso assim, muito grande entre imparcialidade e neutralidade. A imparcialidade é um dever do juiz e é uma premissa da jurisdição. Não tem jeito, um juiz vai ser parcial, ele não é juiz. Eu acho que não existe justiça onde há parcialidade. A ideia básica dele, se constrói a ideia de ter um juiz, de ser um terceiro que está fora da disputa e que, portanto, não está tendente a nenhuma das partes. Isso é uma questão fácil de você apurar em geral, são conhecidos, amigos, etc. e tal. Então, a parcialidade tem a ver com isso. Acho que não há nenhum reparo isso, é preciso ser imparcial sempre. Agora, a neutralidade, eu acho que neutralidade do ponto de vista político, isso não existe, né? Eu acho que não há como a gente dizer, olha, eu quero um juiz que não seja contra a violência policial, porque um juiz contra a violência policial vai julgar de forma mais severa, vai condenar mais. Não, mas, aliás, todos os juízes deveriam ser contra, mas acho que isso não é uma questão, isso é uma questão de construção da pessoa do juiz. Cada juiz tem a sua história, tem as suas ideologias, tem as suas idiosincrasias, enfim, você não consegue tirar isso do juiz e você só consegue, o que você pode fazer de melhor é o que eu falei no começo, né, de colocar juízes diferentes, né, diversidade, até que isso vai fazendo, e o sistema de recursos, né, porque se um foi, aí vai ter o tribunal fazendo, etc. e tal. Mas, inclusive, o comentário sobre os princípios de Bangalore, né, um grupo reunido das Nações Unidas para fazer isso, deixou bem claro, olha, a posição que o juiz tem sobre direitos humanos, etc. não tira ele do julgamento de qualquer tipo de crime. Bom, tem juízes que são de direita, tem juízes que são de esquerda, pouco importa, acho que não faz diferença. A gente tem que saber julgar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, e não desviar isso do problema. Mas acho que aí não é uma questão de imparcialidade, é o juiz que deixa de ser juiz, né? Acho que o juiz toma uma decisão sem fundamento na lei ou sem fundamento nos princípios da Constituição, ele não está fazendo propriamente o seu trabalho, que é uma decisão judicial. Agora, com relação a opiniões, eu só acho que eu não vejo problema, eu não vejo que as pessoas saibam quem é o seu juiz. Em cidades pequenas, em lugares menores, todo mundo sabe quem é quem. No fórum criminal, todo mundo conhece o juiz, não precisa ninguém dar entrevista para jornal, porque o advogado já pegou tantos processos que ele sabe. Eu lembro que um advogado entrava, a gente tinha dois juízes para cada vara, né? Ele entrava assim, doutor, hoje não é aqui é desse outro lado, que azar que eu tive. Ele sabe que aquele juiz é mais severo do que costuma ser, né? Naquele caso pode não ser efetivamente, enfim, dá mais liberdades ou menos liberdades, mas isso o advogado sabe, lida com isso, os grandes escritórios fazem pesquisa de jurisprudência, não adianta a gente... hoje em dia o advogado despacha comigo, ele já cita meus precedentes, ele sabe onde eu julguei, já não foi, já junto e tal. Então, eu acho que assim, o que a gente pensa sobre isso, ou das aulas, ou dos livros, eu acho que não é relevante, porque eu acho que assim, eu acredito, eu confio que o juiz, diante de um processo, se ele não consegue ficar imparcial, ele tem que se dar por suspeito, né? Falar, não consigo, isso aqui mexe muito comigo, etc. Eu nunca tive sequer uma situação dessa, salvo com parentes ou amigos, etc. e tal.
Mas eu acho que a gente tem que separar, porque essa ideia do juiz que não tem opinião, ela não existe. Você só não sabe qual a opinião dele, mas ela não existe. E o Zaffarano também falava que o Rocco lá, que fez o Código do Mussolini, ele não queria juiz fascista, ele só queria um juiz asséptico, aquele que não pensasse nada. Mas não existe isso. A gente está sempre... Eu fico muito feliz aqui poder participar dessa conversa, gostei das provocações. Infelizmente não consigo, Gonçalo, responder à altura as questões de filosofia, porque eu não tenho essa formação, mas de qualquer maneira foi uma conversa muito legal. Com certeza, nós que agradecemos, foi uma honra enorme tê-los aqui conosco, no Magistratura e Sociedade, o desembargador Marcelo Sena, o desembargador Martins Machado, colaborarem muito, tenho certeza, com o aumento, né, do conhecimento dos nossos magistrados e magistradas. Será sempre bem-vindo, viu, desembargador, no nosso meio, sempre. Tens aqui em Mato Grosso grandes amigos da magistratura estadual. Muito obrigado, muito obrigado. Finalizamos aqui nosso 27º encontro do programa Magistratura e Sociedade. Uma proveitosa conversa com o desembargador Marcelo Sena, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça Mato Grosso no YouTube, no Instagram das Mages e no Facebook e Instagram deste apresentador, Bedelho Filosófico, lá no Facebook. Até o próximo programa.